Arnaldo, vamos lá, começando por dentro de campo. São Paulo e Atlético Paranaense, Copa do Brasil. O que fazer? Poupa o time? O que o Crespo indicou? O que deve ser? O que deve acontecer nesse jogo que acontece nessa quinta-feira no Morumbi, que deve estar frio, hein? Pois é. Bom, primeiro que, Tirone, foi difícil dar o palpite KTO dessa vez, porque a gente não tem muito a ideia de qual São Paulo e de qual Atlético jogarão nessa noite de quinta-feira no Morumbi, por conta das prioridades dos dois times serem outras no momento, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco do Atlético, que está padecendo na Série B do Brasileiro, mas o São Paulo tem essa situação de frente tripla colocada novamente, e aí eu acho que a sinalização do Crespo na coletiva pós-Fluminense foi de que ele preservaria jogadores nesta frente tripla no jogo da Copa do Brasil, a despeito do jogo ser na quinta em casa, ou seja, com um intervalo grande para domingo e ser em casa sem viagem. Mas deu a entender que, tendo a situação no Brasileiro ainda encalacrada, a Libertadores vindo aí e muitas limitações para mexer no elenco, no time, ele deu o sinal de que vai preservar jogadores fundamentais, não vai colocá-los desde o início, ao menos na partida contra o Atlético nesta quinta-feira. Seria poupar quantos? O São Paulo não tem hoje um elenco capaz de poupar um time inteiro e ter um time reserva para jogar uma competição, como já teve em outros tempos, em outras situações, né? Aí a questão, a engenharia do Crespo é preservar os mais desgastados e mais fundamentais, tendo uma equipe suficientemente forte para colocar no campo e sair na frente nesse mata-mata, né? Eu imagino que o Odair Helma do Atlético esteja lidando mais ou menos com a mesma situação, guardando evidentes proporções, né? Sim, mas aí a pergunta, bom, não dá para poupar todo mundo, mas vai poupar quem? Quem que não pode mais jogar porque está cansado? Essa é a questão que está colocada e a gente vai debater aqui também. Isso. Tem algumas dicas, né, de quem pode ser tem dica que saiu poupado. na coletiva, por exemplo, na última coletiva, que ele falou assim, do Mike, me parece que o Mike vai para o jogo. Você não tem essa sensação? Não. Mas Não? depois eu explico por quê. Mas não foi mais ou menos isso que ele deixou a entender depois Essa daquele foi a jogo? dica do Crespo de que ele pouparia. Ele colocaria um menino que nunca atuou, se ele tivesse em condições boas, ele vem de uma lesão muscular. Então seria poupar o Cedric, que é o único lateral direito, e arriscar num jogador que nunca atuou com a camisa do time profissional, né? Já seria um indício de poupar. Mas o Mike, por exemplo, não aparece nas fotos tradicionais pré-treino, pré-jogo, né, no treino a pronto. Então, eu desconfio que ainda não seja desta vez. Mas aí tem posição para a gente desmembrar. Vamos lá. Vamos rápido, porque eu sei que o tempo urge. Mas Bom, eu acho que a primeira posição já dá um indício de que o torneio será ou não tratado como terceira opção. Não foi pelo Zubeldia, pelo contrário, acho que o Zubeldia se complicou muito quando tratou o Náutico como prioridade da semana, as duas partidas, né? Não vem sendo assim que a direção trata com Copas, né, em nenhum momento, mas mais ou menos é o indício que alguns outros clubes deram, como o Flamengo, que possivelmente fará o mesmo contra o Galo pela Copa do Brasil, e na Europa normalmente acontece isso, né? E eu digo, por quê? O que tem a ver na Europa? Na Europa é o local de formação do Crespo como treinador. A Copa local é normalmente o terceiro torneio em importância, atrás da Liga e da Champions. A nossa Champions é a Libertadores, né? Então, eu imagino que pelo discurso, sem ser tão claro, e pelo elenco curto, o Crespo esteja tratando Libertadores e Campeonato Nacional de uma forma e a Copa do Brasil de uma outra forma. Na Europa, costuma jogar a Copa o terceiro goleiro.
né? Então, ou segundo goleiro, né? Ou reserva. Nem o goleiro titular vai para a Copa normalmente, o que poderia ser um sinal de que Jandrei teria uma oportunidade com o Crespo. Ele já não teve mais oportunidades na reta final, quase não jogou essa temporada, né? Depois do Paulista, ele não jogou. O Rafael está jogado todas, pendurado no Brasileiro, né? Mas essa é um sinal. Se você chegar no Morumbi 1 hora antes do jogo e sei lá, Jandrei, você vai ter um sinal claro de priorização. Aí é um sinal. Mas qual é o sinal hoje? Claro. Não temos sinal nenhum. Qual o quê? O sinal hoje, quarta-feira. Entre os dois, eu não sei. Essa eu acho uma coisa mais difícil de responder, porque não tem o sinal nenhum. Até o preparador de goleiros é novo, né? Então não sabemos. É o Nepote. Não sei. Tá. 3 zagueiros. Continua, será? Eu acho que sim. Acho que ele não vai mexer no sistema. Bom, aí não tem muita salvação. São os 3 aí. Alan Franco, então, Sabino e Arboleda. A não ser que ele invente alguém improvisado. Então, o Ferrarese está suspenso. O Alan Franco está com um desgaste acentuado, né? Excesso de partidas tem saído em todas as partidas, né? Mas aí, se ele quiser preservar além do suspenso Ferrarese, ele vai ter que improvisar, como você falou. E a gente não viu nenhum jogador sendo improvisado ainda na linha de 3, né? Pode ser aí o segundo sinal de um time realmente reserva, o goleiro reserva e alguma improvisação na zaga, né? Tá, aí laterais, já deu um spoiler que não tem Mike, então vai ser o Cedric. A não ser que ele invente alguma coisa. As imagens do treino tem bastante Cedric e não tem Mike. Então, aí por exclusão, não tem outro, né? Aí possivelmente seja o Cedric, né? Então, até essa é uma quando questão. O cara vai aguentar jogar tanto, mas enfim, exato. Tudo bem. Aí na esquerda, o Enzo ou Wendel, também não tem invenção. Aí tudo bem. Aí acho que é o menos problemático do momento, né? O Enzo jogou contra o Fluminense, pode ser que o Wendel comece dessa vez, né? Bom, então o que temos até agora? No poupar, não poupou ninguém. Por enquanto, tá todo mundo aí. Como assim? Não, assim, né? Até onde a gente chegou no time. Goleiro, laterais e zagueiros, todo mundo tá jogando, não tem... Porque é o setor mais difícil de poupar, né? Sim, beleza. Ou você troca o goleiro e improvisa a zaga, o que eu acho que pode até acontecer. Eu não duvido, pela sinalização do Crespo. Vamos adiante. Eu acho que pode acontecer as duas coisas. Ele pode trocar o goleiro e improvisar na zaga. Adiante. Meio campo. Aí é mais simples, né? Se ele for usar um primeiro volante, ele tem Luan, Negruti, Pablo Maia. Negruti, Luan. Eu acho que possivelmente ele utiliza um primeiro volante. Pablo Maia, vai, que é o mais titular desses aí, né? Que tá na primeira fila, no começo, tá. Aí depois. Aí tem quem? Tem Bobadilha, tem Alisson, tem Marcos Antônio. Eu acho. E Bobadilha, né? Os 3 estão jogando. E acho que pelo menos um dos 3 vai jogar. Porque aí não dá para jogar com 2 volantes iguais, né? Seria quebrar a dinâmica. Aí acho que é se sentir entre Bobadilha e Marcos Antônio, quem tá mais cansado. Tem menos risco. Ou em outra medida, quem faria mais falta se bater na madeira, saísse. Aí talvez seja o Marcos Antônio para sair. Aí seria, Pablo Maia, Alisson, Não, acho que o Alisson não. O Alisson, a forma dele, o desgaste dele atuando com meia tem sido a maior ainda do que Marcos Antônio e Bobadilha, né? Tá. E ele é mais velho. Enfim, eu acho que vai jogar ou o Marcos Antônio ou o Bobadilha, né? Aí o Marcos Antônio faz mais falta e se machucou recentemente. Verdade. Mas o Bobadilha também, se você considerar o que foi a temporada 2025, foi até mais utilizado por conta dos compromissos da seleção paraguaia. Ele tem data FIFA, ele não está também lindão na foto, né? Sim. No São Paulo ele tinha jogado pouco,
mas ele vem jogando pouco a temporada. Eu acho que é a questão do Crespo, de fato, consultando ali eu defini o que fazer, né, com esses três. Eu acho que pode até ser Pablo e Alisson, mas eu também vejo o Alisson na situação dos outros dois. Ele tem jogado assim como os outros, né? O Oscar jogou quantos minutos contra o Corinthians? 10, né? Aí o Alisson entrou na maratona dos outros dois, né? Bom, mas dito isso, e aí? Pablo Maia, vamos que queira poupar. Então vai ser Pablo Maia, aí Bobadilha e Alisson. Ou Bobadilha Não, aí que tá. Aí eu acho que aí ele tem duas opções: ou utilizar 2 dos 3, ou colocar, para começar o jogo, o Rodriguinho, que tem entrado sempre no lugar do Alisson. Eu pensei nisso. Talvez, se é para poupar, talvez esse seja o cara para jogar. Aí seria Pablo Maia, Rodriguinho e mais um. Pois é, o Rodriguinho tem entrado nos últimos jogos todos, entrou bem, fez aquela jogadaça lá contra o Fluminense, né? Ainda não começou jogando com o Crespo, mas poderia ser uma oportunidade, né? E por fim, no ataque... Aí é mais fácil, eu acho que o mais fácil. Você tem um cara que deve jogar porque está suspenso contra o Inter, o Ferreirinha, que tem jogado no ataque. E aí o par do Ferreirinha pode ser qualquer um, menos o Luciano. Sim. Que tem que ser poupado, na minha opinião. Pode ser o André Silva, que foi poupado contra o... Ele entrou no final, né? Entrou final só nos últimos minutos, né? Então pode ser Pode ser ele, André. pode ser o Tapia, pode ser, sei lá, né? Ferreirão, não? Ferreirão, sem centroavante. Ferreirão de qualquer forma. Foi Ferreirão, sei lá, Ferreirão e... talvez se o Ferreirão fosse, se o Ferreirinho não pudesse jogar, né? Mas como ele pode jogar, eu acho ele que fica apareceu nas fotos, Ferreirão? Não. Também não. Os jovens não é a Era Zubeldia que tem a pressão para os jovens. Aliás, não é a Era Zubeldia pela pressão dos jovens, nem a pressão de priorização. Acabou a pressão. O Crespo faz o que ele quiser. Né? E acho que a questão aí só não pode ser o centroavante, pode ser o André, pode ser o Tapia, só não pode ser o Dineno, que ele também não está disponível, porque já jogou pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. Tá, em resumo, não, vai poupar, tem que poupar, não sei o quê, vai poupar Malemar, porque também não tem tanta gente, vai ter que ser desse jeito e ponto final. E o Furacão? Então, se você reparar, a gente fez um time bem Frankenstein aí. Não, fez, mas, poupar mais de meio time. Mas ainda assim tem muito jogador titular. Porque não tem outra... Tem alguns que não tem outro jeito, né? Isso mesmo. E o Furacão também vive o mesmo drama, tá encalacrado na Série B, faz uma campanha ruim na Série B, né? Exato. Então, o Furacão, ele tá em 11º na Série B. Ele tem como prioridade subir para a Série A. O Odair realmente entrou, não melhorou tanto assim a campanha do time. Vem de um empate contra o América fora de casa. Vai jogar contra o Paysandu no próximo domingo na Arena da Baixada, considerado um jogo fundamental. Crucial. Então é possível que ele também preserve jogadores para o jogo do final de semana. O informe do último treino do Atlético, o zagueiro Aguirre, que veio do Nacional de Medellín, e o lateral esquerdo, Léo, Derek, foram preservados do treino, então esses caras não devem jogar. Se tivesse uma decisão, eles jogariam. Então, eles seriam 2 poupados. Além deles, tá fora o Esquivel, que é aquele bom lateral esquerdo gringo, tá machucado, e os 3 experientes, o Madison, o Raul e o Luiz Fernando. Então, assim, no time que deve jogar, primeiro, o Atlético está jogando com 3 zagueiros também, como o São Paulo. Não é como o Fluminense, que o Odair vai colocar 3 zagueiros para espelhar o São Paulo. Ele vem jogando com 3 zagueiros. Aí a dúvida é se ele, no time que sobrou, o tipo do São Paulo, se ele vai preservar mais alguém do jogo. A minha principal dúvida é o Viveiros, que é o atacante colombiano. Esse tem uma história interessante. É o artilheiro da Libertadores pelo Nacional de Medellín e foi contratado por uma bala pelo Furacão, né? Ele já fez os 2 gols no último jogo contra o América, é muito bom jogador.
Então o São Paulo não vai enfrentar o Viveiros na Libertadores, mas vai enfrentar na Copa do Brasil, curiosamente. Por exemplo, se o Viveiros, talvez ele preserve o Viveiros para o domingo, ele leve para o banco, mas não coloque. Né? É uma dúvida que ele tem. E a outra é no meio de campo entre os dois veteranos. Tem jogado, ora o Patrick, aquele mesmo, jogou pelo São Paulo, fez uma boa temporada com o São Paulo, depois brigou com o Rogério Ceni e depois não emplacou mais, foi mal no Galo, mal no Santos e continua meio fora de forma, ou o Juliano, aquele mesmo, do Santos, do Corinthians, tal. Tem jogado um ou outro. O Patrick jogou no final de semana contra o América, então talvez comece o Juliano. Outros jogadores conhecidos da torcida de São Paulo, não joga com certeza, que é o Léo Pelé, na linha de 3. Aquele, capitão do time. O outro é o Allan Kardec, que é reserva, mas se o Viveiros não jogar, talvez ele tenha a chance de começar. Né? Então é isso, galera. Esse é o time do Atlético aí, do São Paulo aí, praticamente. Eu acho que o São Paulo vai com time reserva hoje, como é o provável aí. Time reserva não, time misto, né? Porque tem posição que nem reserva o São Paulo pode ter, né? Então, acho que vai ser um time misto aí. O time do Atlético Paranaense é um time com muitos jogadores conhecidos aí, né, cara? Experiente e tal. Mas eu acho que dá pro São Paulo ganhar esse jogo. Mesmo com o time reserva, eu acho que o São Paulo dá pra ganhar esse jogo. Né? O Atlético Paranaense muito mal na Série B. Então, bora ver o que acontece aí no jogo de hoje. E comenta a opinião de vocês aí sobre poupar o time hoje. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. Mas deixa o like, pessoal, pra chegar pra mais São Paulino, pra recomendar pra mais São Paulino, valeu? Todos que querem pro Arnaldo Tironi, que viu com as informações aí, link aqui na descrição, valeu? E hoje a gente faz um react pós-jogo, ou da coletiva ou da análise do Arnaldo e do Tironi também, valeu?